Olá, meus irmãos e irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos de volta ao canal Tesouros da Bíblia. Hoje vamos desvendar uma verdade espiritual que pode parecer contraintuitiva para o mundo, mas que faz todo o sentido no plano divino para aqueles que ele separou. A poderosa realidade de que, para um escolhido de Deus, a vida com propósito pleno, com autoridade espiritual manifesta, com o cumprimento da chamada, muitas vezes, de fato, começa após os 40 anos. Você já ouviu a expressão popular, a vida começa aos 40? O mundo a usa de forma superficial, ligada a mudanças de estilo de vida ou novas buscas pessoais. Mas para nós, que fomos chamados segundo o seu propósito, esta frase carrega um peso e uma profundidade espirituais imensos. Não é sobre uma crise de meia-idade, mas sobre o cumprimento do tempo de Deus, sobre a maturação de um processo que Ele iniciou em você muito antes. Se você está se aproximando dos 40 ou já passou dessa marca e sente que algo está mudando, que uma nova intensidade espiritual está surgindo, que o peso da chamada se torna mais real, ou que as peças do quebra-cabeça divino em sua vida estão finalmente se encaixando, então esta mensagem é diretamente para o seu espírito. Vamos explorar as 8 razões espirituais profundas porque este marco etário é tão significativo na jornada de um escolhido. Estas razões não são meras coincidências psicológicas ou sociais, são manifestações do trabalho soberano de Deus, preparando e posicionando seus servos para o auge de seu plano. Você verá que muitos dos grandes homens e mulheres usados por Deus na Bíblia tiveram seus ministérios mais impactantes, suas maiores revelações e o cumprimento de suas promessas divinas precisamente nesta fase da vida ou até mais tarde. Deus tem um relógio diferente para seus escolhidos. Um relógio sintonizado com a maturação do Espírito e a preparação para suportar a glória e a responsabilidade do seu reino. Compreender estas 8 razões transformará sua perspectiva sobre o passar dos anos. O que o mundo vê como declínio ou estagnação, você passará a ver como preparação final e iminente liberação do propósito. O último motivo, em particular, é crucial para entender a intensidade e o poder que Deus reserva para esta fase. Antes de mergulharmos nessas verdades libertadoras, se você se identifica como um escolhido e busca aprofundar seu entendimento das maravilhas do divino, deixe já seu like no vídeo, se inscreva no canal Tesouros da Bíblia agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma revelação. Vamos começar a desvendar estas 8 razões. A primeira e fundamental razão espiritual pela qual a vida de um escolhido frequentemente ganha uma nova dimensão após os 40 anos, é que para muitos, esta idade marca a conclusão de um longo e necessário ciclo de preparação no deserto. O deserto, na linguagem bíblica e espiritual, não é apenas um lugar físico, mas uma estação de isolamento, provação, aprendizado e dependência total de Deus, longe das distrações e da dependência humana. A Bíblia nos mostra um padrão recorrente de preparação no deserto, muitas vezes associado a períodos de 40 anos ou múltiplos de 40. O povo de Israel passou 40 anos no deserto antes de entrar na terra prometida, Deuteronômio 8:2. Moisés passou 40 anos no deserto de Midian como pastor, antes de ser chamado por Deus na sarça ardente aos 80 anos para liderar Israel, Atos 7:30. Jesus passou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério público com poder, Mateus 4:1-2. Para o escolhido, os primeiros 40 anos de vida podem ser vistos como seu próprio deserto particular. Um período onde Deus permite ou orquestra circunstâncias que quebram a autossuficiência, revelam as fraquezas da carne
ensinam a ouvir a sua voz em meio ao silêncio e à escassez, e forjam um caráter resiliente e totalmente dependente dele. Neste deserto, Deus lida com a arrogância, a impaciência, a busca por validação humana e os apegos mundanos. Ele permite provações financeiras, desafios nos relacionamentos, frustrações na carreira, crises de fé. Tudo para despojar o escolhido de tudo o que não é dele, e para ensinar que a verdadeira força, provisão e direção vem unicamente do alto. Aos 40 anos, ou próximo a eles, muitos escolhidos atingiram um ponto de maturação neste processo. Eles aprenderam lições que só o deserto pode ensinar. A fé foi provada e refinada como ouro. A dependência de Deus se tornou um modo de vida, não apenas um conceito teológico. A voz do Espírito Santo se tornou mais clara em meio ao barulho do mundo. É após a conclusão deste ciclo de deserto que Deus considera o escolhido pronto para a terra prometida do seu propósito, o lugar onde o chamado se manifesta com poder, onde a autoridade espiritual é exercida de forma mais plena e onde os frutos do Espírito se tornam mais visíveis e impactantes. Este não é um processo fácil. O deserto é doloroso e solitário. Muitos desistem ou se perdem nele. Mas para aqueles que perseveram, confiando em Deus a cada passo, os 40 anos podem marcar o fim da preparação árdua e o início da colheita do propósito. Se você passou por desertos intensos nos seus primeiros 40 anos, ou está passando por um agora, encoraje-se. Pode ser o sinal de que Deus está te preparando para algo grande. A conclusão do deserto não significa o fim dos desafios, mas o início de uma nova fase, onde você está equipado para enfrentá-los com a força e a sabedoria adquiridas na dependência de Deus. Os 40 anos podem ser a porta de saída do seu deserto pessoal para a manifestação do seu destino divino. Irmãos e irmãs, antes de continuarmos, deixe seu comentário abaixo, compartilhando como você percebe essa fase da vida, ou se já sentiu essa mudança espiritual ao se aproximar ou passar dos 40. Sua experiência é um testemunho para todos nós. A segunda razão espiritual pela qual a vida de um escolhido ganha uma nova intensidade após os 40 anos está ligada à maturação profunda da alma e do espírito que ocorre ao longo das primeiras décadas de vida sob a mão de Deus. A maturação espiritual não é meramente acúmulo de conhecimento bíblico ou participação em atividades religiosas. É um processo orgânico e sobrenatural de conformação à imagem de Cristo que afeta o ser interior em seus níveis mais profundos. Os primeiros anos da caminhada com Deus são frequentemente marcados por um fervor inicial, mas também por imaturidade, impulsividade, uma fé que ainda está sendo testada e refinada, e uma compreensão limitada dos caminhos e do caráter de Deus. A alma, mente, vontade e emoções ainda está sendo transformada, e o espírito, embora vivificado, precisa ser fortalecido e treinado para operar em sintonia com o Espírito de Deus. Ao longo dos anos, especialmente através das experiências do deserto mencionado anteriormente, a alma do escolhido é tratada por Deus. As emoções aprendem a ser submissas ao Espírito. A vontade é alinhada com a vontade divina, muitas vezes através de renúncias dolorosas. A mente é renovada pela palavra de Deus, substituindo padrões de pensamento mundanos por perspectivas celestiais. Aos 40 anos, muitos escolhidos alcançaram um nível de estabilidade e profundidade interior que não possuíam antes. Há uma maior resiliência diante das adversidades, uma paciência mais desenvolvida, uma humildade genuína forjada no fogo da provação. As reações impulsivas dão lugar a respostas ponderadas e guiadas pelo Espírito.
A busca por aprovação externa diminui, sendo substituída pela segurança na aprovação de Deus. Esta maturação da alma e do espírito é essencial para o cumprimento do propósito divino. Deus não entrega seus tesouros mais preciosos, seus dons de poder, sua autoridade espiritual, a responsabilidade de impactar vidas e reinos a quem ainda é espiritualmente imaturo. A imaturidade pode levar ao uso indevido do poder, a queda por orgulho, a falta de sabedoria no manejo das situações complexas que a chamada exige. Pense em José. Embora tenha recebido sonhos proféticos na juventude, ele passou por anos de escravidão e prisão, um intenso processo de maturação, antes de ser elevado ao poder no Egito aos 30 anos. Gênesis 41, 46. Embora tenha sido antes dos 40, o princípio da preparação e maturação antes do cumprimento do propósito é claro. Para muitos escolhidos, a complexidade e o peso da chamada moderna exigem um período de maturação ainda mais longo. Os 40 anos representam um marco onde a alma e o espírito do escolhido, tendo passado por um extenso processo de lapidação divina, estão mais alinhados, mais fortes e mais preparados para suportar o peso da glória de Deus e a responsabilidade do seu trabalho. É como um vinho fino que atinge sua plenitude de sabor e aroma após anos de envelhecimento no barril. Se você sente que os desafios da vida têm sido intensos, mas que eles têm produzido em você uma calma interior, uma confiança inabalável em Deus e uma clareza espiritual que você não possuía antes, isso pode ser o sinal da maturação da sua alma e do seu espírito. Os 40 anos podem ser o ponto de virada onde essa maturação te capacita para o próximo nível do plano de Deus. A terceira razão espiritual pela qual a vida de um escolhido frequentemente se acelera após os 40 anos é o aperfeiçoamento do discernimento espiritual que ocorre ao longo de décadas de caminhada com Deus e exposição às realidades do reino espiritual. O discernimento não é apenas uma habilidade, é um sentido espiritual, uma capacidade de perceber a natureza espiritual das pessoas, situações e ensinamentos, distinguindo entre o que é de Deus, o que é da carne e o que é do inimigo. Nos primeiros anos da fé, o discernimento do escolhido pode ser rudimentar, baseado em regras claras e experiências óbvias. No entanto, o reino espiritual é complexo, cheio de sutilezas e enganos disfarçados. O inimigo opera com astúcia, e a carne manifesta-se de maneiras que não são imediatamente óbvias. Ao longo de 40 anos, o escolhido enfrenta inúmeras situações que exigem discernimento, lidar com falsos ensinos, identificar motivações ocultas em pessoas, navegar em ambientes espiritualmente carregados, tomar decisões sob pressão espiritual. Cada uma dessas experiências, quando vivida na dependência de Deus e sob a guia do Espírito Santo, aprimora a sensibilidade espiritual. O autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 5, versículo 14, fala sobre isso. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, para aqueles que, pela prática, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. O exercício dos sentidos espirituais leva tempo e prática. Aos 40 anos, o escolhido geralmente acumulou décadas dessa prática. Nesta fase, o discernimento do escolhido opera em um nível mais profundo e intuitivo. Ele pode sentir a atmosfera espiritual de um lugar no momento em que entra, pode perceber a presença de engano em uma conversa, mesmo que as palavras pareçam corretas. Pode identificar as raízes espirituais de problemas que para outros parecem meramente psicológicos ou circunstanciais. Este discernimento aguçado é vital para o cumprimento de um propósito significativo no reino. Deus confia responsabilidades maiores àqueles que podem discernir a verdade do erro, o genuíno do falso, o que é de Deus,
do que não é. A capacidade de discernir protege o escolhido de armadilhas, o guia em decisões estratégicas e o capacita a ministrar com precisão e autoridade contra as obras das trevas. Sem um discernimento maduro, um escolhido com uma grande chamada seria vulnerável a desvios, manipulações e ataques que poderiam comprometer todo o propósito de Deus para a sua vida. Os primeiros 40 anos são, em grande parte, o campo de treinamento onde Deus aprimora este sexto sentido espiritual. Os 40 anos marcam um ponto onde o discernimento do escolhido atingiu um nível de acuidade que o torna um instrumento mais confiável nas mãos de Deus para tarefas que exigem sabedoria espiritual e a capacidade de cheirar o reino espiritual. É como um especialista que, após anos de experiência, reconhece padrões e anomalias que um novato jamais notaria. Se você percebe que sua intuição espiritual se tornou mais forte, que você sente coisas sobre pessoas ou situações que você não conseguia explicar antes, e que a palavra de Deus ilumina as realidades espirituais de forma mais clara, isso pode ser um sinal de que seu discernimento está amadurecendo. Os 40 anos podem ser o momento em que Deus começa a usar esse discernimento aperfeiçoado para te posicionar em áreas de maior impacto espiritual. A quarta razão espiritual pela qual a vida de um escolhido atinge uma nova profundidade e eficácia após os 40 anos é a poderosa integração da vasta experiência de vida acumulada com a verdade imutável da palavra de Deus. O conhecimento bíblico é fundamental, mas a sabedoria divina, aquela que transforma o conhecimento em compreensão aplicada e discernimento prático, é frequentemente forjada no crisol das experiências vividas. Nos primeiros anos da fé, o escolhido aprende a palavra, absorve doutrinas e busca aplicar os princípios bíblicos em sua vida. No entanto, a compreensão de certas verdades pode ser mais teórica do que vivencial. É como ler um mapa sem nunca ter viajado pelo território. Ao longo de 40 anos, a vida apresenta ao escolhido um leque imenso de experiências, sucessos e fracassos, alegrias e tristezas, traições e lealdades, perdas e ganhos, batalhas espirituais intensas, momentos de fé inabalável e períodos de profunda dúvida. Cada uma dessas experiências, quando processada sob a luz da palavra e na dependência do Espírito, serve como um professor. Aos 40 anos, o escolhido não apenas sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8:28, mas ele viveu essa verdade através de situações onde o mal aparente se transformou em um bem maior no plano de Deus. Ele não apenas lê sobre a fidelidade de Deus na provisão, mas testemunhou essa fidelidade em momentos de escassez extrema. Ele não apenas ouve sobre o poder da oração, mas experimentou respostas milagrosas que só a oração poderia trazer. Essa integração da experiência com a Escritura transforma o conhecimento bíblico em sabedoria prática e autoridade espiritual. A palavra de Deus não é mais apenas um livro, é a lente através da qual toda a vida é compreendida e interpretada. As verdades que antes pareciam distantes tornam-se realidades palpáveis, vividas na carne e no espírito. Esta sabedoria vivencial é crucial para o cumprimento do propósito. Um escolhido que passou por desertos, superou tentações, enfrentou oposição espiritual e viu a mão de Deus em operação, está equipado não apenas para ensinar a palavra, mas para ministrá-la com a autoridade que vem da experiência. Ele pode se identificar com as lutas de outros, oferecer conselhos que são fundamentados não apenas na teoria, mas na prática da fé e guiar com a confiança que nasce de ter trilhado o caminho. O rei Salomão, em sua sabedoria, reconheceu o valor da experiência, embora a sabedoria que ele pediu a Deus fosse sobrenatural. No entanto,
A aplicação dessa sabedoria em seu reinado foi informada por suas observações da vida. Provérbios está repleto de sabedoria prática baseada na observação da natureza humana e das consequências das ações. Para o escolhido, os 40 anos representam um ponto onde o vasto arquivo de experiências de vida se alinha com a biblioteca da verdade bíblica, criando uma sinergia poderosa. A palavra ilumina a experiência, e a experiência aprofunda a compreensão e a aplicação da palavra. Isso resulta em uma sabedoria e uma autoridade que são indispensáveis para liderar, aconselhar, ministrar e cumprir o propósito de Deus em um nível mais elevado. Se você sente que as lições da vida, por mais difíceis que tenham sido, estão agora fazendo sentido à luz da palavra, e que sua compreensão das Escrituras se tornou mais rica e aplicável, isso pode ser um sinal dessa integração acontecendo. Os 40 anos podem ser o momento em que Deus começa a usar essa sabedoria combinada para te posicionar como um farol de luz e verdade em um mundo confuso. A quinta razão espiritual pela qual a vida de um escolhido frequentemente floresce após os 40 anos é a consolidação inabalável de sua identidade em Cristo e a consequente libertação da busca por aprovação humana. Este é um processo longo e muitas vezes doloroso, mas que atinge um ponto de maturidade crucial nesta fase da vida. Nos primeiros anos da fé, e mesmo na juventude e início da idade adulta, a maioria das pessoas, incluindo os escolhidos, luta com questões de identidade e pertencimento. Há uma tendência natural a buscar validação em fontes externas, família, amigos, sucesso profissional, status social, popularidade. Para o escolhido, essa busca por aprovação humana pode se manifestar até mesmo dentro do contexto religioso, buscando reconhecimento de líderes ou da comunidade. No entanto, a verdadeira identidade do escolhido não está em quem o mundo diz que ele é, ou no que ele conquista, mas em quem ele é em Cristo. Amado, aceito, perdoado, filho de Deus, herdeiro com Cristo, templo do Espírito Santo. Efésios 1, 3, 14. Romanos 8, 16, 17, 1 Coríntios 6, 19. Esta é uma verdade que precisa ser não apenas conhecida intelectualmente, mas profundamente enraizada no coração e na alma. Ao longo de 40 anos, a vida inevitavelmente traz decepções com pessoas, falhas em projetos, críticas injustas, rejeições e a constatação da futilidade em basear a segurança e o valor na opinião alheia. O deserto e as provações servem para despojar o escolhido dessa dependência da aprovação humana. Deus permite situações onde a única fonte de valor e aceitação real que resta é Ele mesmo. Aos 40 anos, muitos escolhidos já passaram por suficientes experiências que lhes ensinaram, de forma prática e dolorosa, que a aprovação de Deus é a única que verdadeiramente importa. A identidade em Cristo não é mais um conceito teológico distante, mas a rocha sólida sobre a qual sua vida está firmemente estabelecida. Eles sabem quem são em Deus, independentemente das circunstâncias externas ou da opinião alheia. Essa consolidação da identidade traz uma liberdade imensa. O escolhido não é mais facilmente manipulado por elogios ou críticas. Ele não age para agradar pessoas, mas para agradar a Deus. A coragem de ser autêntico, de falar a verdade em amor e de seguir a direção de Deus, mesmo que impopular, aumenta exponencialmente. O medo do homem diminui à medida que o temor a Deus se torna a força motriz. Esta libertação da busca por aprovação humana é vital para o cumprimento de um propósito significativo. Liderar, profetizar, confrontar o pecado, inovar no reino, tudo isso exige uma identidade firme que não seja abalada pela oposição ou pela falta de reconhecimento. Deus não pode confiar responsabilidades de grande impacto
a alguém cuja identidade ainda flutua ao sabor da opinião alheia. Pense em Moisés novamente. Após 40 anos no Egito, onde ele era alguém, e 40 anos no deserto, onde ele era ninguém, ele se encontrou com Deus na sarça ardente. Foi ali, despojado de sua identidade egípcia e de sua autossuficiência, que Deus o chamou e lhe deu uma nova identidade baseada na sua própria presença. Eu sou o que sou. Somente após essa consolidação de identidade aos 80 anos, ele estava pronto para enfrentar Faraó e liderar Israel. Os 40 anos marcam um ponto onde a identidade do escolhido em Cristo atingiu um nível de solidez que o liberta para operar no propósito de Deus com ousadia e autenticidade. A energia que antes era gasta buscando validação externa é agora direcionada para servir a Deus e cumprir sua vontade. Se você sente que a opinião alheia tem cada vez menos poder sobre você, que sua segurança está firmemente ancorada em quem Deus diz que você é e que você está mais livre para ser quem Deus te chamou para ser, isso pode ser um sinal dessa consolidação. Os 40 anos podem ser o momento em que Deus te posiciona para exercer seu propósito com a liberdade e a confiança que vem de saber quem você é nele. A sexta razão espiritual, e uma das mais empolgantes, pela qual a vida de um escolhido frequentemente experimenta uma aceleração significativa após os 40 anos, é a liberação mais plena e direcionada de dons espirituais e autoridade para o cumprimento do seu propósito específico. Ao longo dos primeiros 40 anos, o escolhido pode ter manifestações de dons espirituais, mas muitas vezes de forma mais esporádica, em desenvolvimento ou em contextos mais limitados, como na igreja local ou em pequenos grupos. A autoridade espiritual, a capacidade delegada por Deus para operar no reino espiritual e impactar o reino físico, também está em processo de crescimento e aprendizado. A preparação que ocorre nos primeiros 40 anos, o deserto, a maturação da alma e espírito, o aperfeiçoamento do discernimento, a integração da experiência com a palavra, a consolidação da identidade, tudo isso converge para este ponto. Deus não libera seus recursos mais poderosos, dons de cura, profecia, milagres, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé especial, discernimento de espíritos, línguas e interpretação. 1 Coríntios 12, 7 e 11, de forma irresponsável ou prematura. Eles são liberados para aqueles que foram provados, moldados e equipados para usá-los para a glória de Deus e o avanço do seu reino, e não para a exaltação própria ou propósitos carnais. Aos 40 anos, muitos escolhidos atingiram o nível de preparo onde Deus considera seguro e eficaz, liberar ou intensificar a operação de dons específicos que são cruciais para a sua chamada única. O dom que talvez fosse latente ou operava de forma limitada pode começar a fluir com poder e frequência. A autoridade para repreender enfermidades, expulsar demônios, liberar a palavra profética com precisão ou liderar com ousadia no reino espiritual torna-se mais palpável e eficaz. Esta liberação de dons e autoridade não é um fim em si mesma, mas um meio para o cumprimento do propósito. Se o propósito do escolhido é ministrar cura, Deus liberará dons de cura e fé. Se é profetizar, o dom de profecia será intensificado. Se é liderar, a autoridade espiritual para governar e guiar será manifesta. A liberação é estratégica, alinhada com a missão específica que Deus tem para aquela vida. É por isso que você vê muitos ministérios de grande impacto, movimentos espirituais significativos e obras poderosas de Deus sendo lideradas por pessoas que já passaram dos 40, 50, 60 anos ou mais. Não é que Deus não use jovens, Ele usa e muito,
Mas a plenitude da liberação de certos dons e um nível mais profundo de autoridade muitas vezes aguardam a maturação e a preparação que as primeiras décadas de vida sob a mão de Deus proporcionam. Os 40 anos podem ser o momento em que a chave é virada no reino espiritual para a sua vida. A preparação está completa, a identidade está firmada, o discernimento está aguçado. Agora, Deus começa a liberar o poder e os dons necessários para que você opere plenamente no propósito para o qual Ele te chamou. Se você sente que seus dons espirituais estão se tornando mais fortes, que você está operando com uma autoridade no reino espiritual que você não sentia antes, ou que Deus está te impulsionando para áreas de ministério ou impacto que exigem um nível maior de poder espiritual, isso pode ser um sinal dessa liberação. Os 40 anos podem ser o ponto de partida para a manifestação prática e poderosa do seu chamado. A sétima razão espiritual, pela qual a vida de um escolhido frequentemente assume uma nova dimensão e impacto após os 40 anos, é o posicionamento estratégico que Deus orquestra para o cumprimento do seu plano. Todo o processo de preparação, maturação e equipagem descrito nas razões anteriores tem um objetivo final: colocar o escolhido no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para cumprir a missão específica que Deus lhe confiou. Nos primeiros 40 anos, a vida do escolhido pode parecer uma série de movimentos, mudanças, trabalhos diferentes, relacionamentos passageiros e até mesmo períodos de aparente estagnação. Muitas vezes, o escolhido não entende por que está onde está, ou porque certas portas se fecham e outras se abrem de formas inesperadas. No entanto, cada um desses passos, cada experiência, cada conexão, ou a falta dela, está sendo usada por Deus para moldar, ensinar e, crucialmente, posicionar. O posicionamento estratégico de Deus não é apenas geográfico, é um alinhamento complexo que envolve posição geográfica, estar na cidade, país ou região onde seu chamado terá maior impacto. Posição relacional. Ser conectado com as pessoas-chave, mentores, colaboradores, aqueles a serem alcançados que são essenciais para o cumprimento do propósito. Posição profissional social. Estar em uma esfera de influência, trabalho, comunidade, ministério, onde seus dons e autoridade podem ser exercidos de forma mais eficaz. Posição espiritual. Estar em um nível de maturidade e autoridade que corresponde ao desafio e à responsabilidade da missão. Aos 40 anos, tendo passado pelo processo de refinamento e com a identidade firmada, o escolhido está menos propenso a ser desviado por oportunidades que parecem boas, mas que não estão alinhadas com o propósito divino. O discernimento aguçado o ajuda a reconhecer as portas que Deus abre e a resistir às que o inimigo tenta usar para desviá-lo. Deus não posiciona seus generais mais importantes no campo de batalha até que estejam totalmente treinados, equipados e prontos para a estratégia específica daquela batalha. Aos 40 anos, o escolhido é frequentemente considerado pronto para ser posicionado em locais de maior responsabilidade e impacto no reino espiritual e físico. Pense em Abraão. Embora seu chamado tenha vindo antes dos 40, a promessa de uma grande nação só começou a se cumprir muitos anos depois, após ele ter passado por um longo processo de fé, obediência e posicionamento. Sair de Ur, ir para Harã, depois para Canaã, etc. Moisés, como já mencionamos, foi posicionado no palácio egípcio para aprender, depois no deserto para ser moldado, e somente aos 80 anos foi posicionado diante de Faraó e no comando de Israel. O posicionamento após os 40 anos é frequentemente caracterizado por uma sensação de encaixe. As circunstâncias parecem conspirar a favor do propósito. As portas certas se abrem,
As pessoas certas aparecem. Há uma clareza sobre por que você está onde está e o que você deve fazer ali. Não é a ausência de desafios, mas a certeza de que você está no lugar onde Deus quer que você esteja, equipado para a tarefa em mãos. Se você sente que após os 40, sua vida começou a se organizar de uma forma que aponta claramente para um propósito maior, que você se encontra em lugares ou com pessoas que parecem divinamente orquestrados e que há uma sensação de "este é o meu lugar" em relação a uma missão, isso pode ser um sinal do posicionamento estratégico de Deus. Os 40 anos podem ser o momento em que Deus te move para o tabuleiro de xadrez do seu reino, colocando-o exatamente onde Ele precisa que você esteja para o próximo movimento. A oitava e talvez mais pungente razão espiritual pela qual a vida de um escolhido ganha uma intensidade e um foco sem precedentes após os 40 anos é a crescente e inegável urgência da eternidade e a percepção da aceleração do tempo. Esta razão não é sobre medo, mas sobre uma clareza espiritual profunda sobre a brevidade da vida terrena em comparação com a vastidão da eternidade e a iminência do retorno de Cristo. Nos primeiros anos da vida, a eternidade pode parecer um conceito distante. Há a sensação de ter todo o tempo do mundo para cumprir o propósito, para corrigir erros, para buscar a Deus com mais intensidade depois. As distrações do mundo, as ambições terrenas e a busca por prazeres imediatos podem facilmente consumir o tempo e a energia. No entanto, ao se aproximar e ultrapassar os 40 anos, a perspectiva muda. A passagem do tempo torna-se mais palpável. Amigos e entes queridos podem começar a partir para a eternidade. A própria finitude da vida terrena se torna uma realidade mais presente. Para o escolhido, isso não gera desespero, mas uma santa urgência. Há uma percepção crescente de que o tempo restante na Terra é um recurso precioso e limitado que deve ser redimido para os propósitos eternos de Deus. Efésios 5:16. O que antes parecia importante, status, riqueza terrena ilimitada, reconhecimento humano, perde seu brilho diante da glória que será revelada e da recompensa celestial. Essa urgência espiritual impulsiona o escolhido a focar no que realmente importa. As prioridades se realinham drasticamente. Há menos tolerância para atividades que não contribuem para o reino, menos tempo gasto em futilidades e um desejo ardente de usar cada momento, cada dom, cada oportunidade para a glória de Deus e o avanço do seu plano. A percepção da aceleração do tempo também está ligada à expectativa do retorno de Cristo. À medida que os sinais dos tempos se tornam mais claros, a urgência de cumprir a grande comissão e de estar pronto para o encontro com o Senhor se intensifica. Os 40 anos podem ser um marco onde essa expectativa se torna um motivador poderoso para a ação. Essa urgência, combinada com a maturação, o discernimento, a sabedoria e a liberação de dons e autoridade, cria um coquetel espiritual poderoso. O escolhido não apenas sabe o que deve fazer, mas sente uma compulsão divina para fazê-lo agora. A procrastinação diminui, a ousadia aumenta e a disposição para sacrifício pelo reino se torna mais forte. É por isso que muitos dos maiores feitos no reino de Deus foram realizados por aqueles que já haviam passado da juventude. Eles tinham a sabedoria da experiência, a paciência forjada na provação, a identidade firmada em Cristo, os dons liberados para o propósito e, crucialmente, a urgência da eternidade impulsionando-os. Os 40 anos marcam um ponto onde a consciência da eternidade se torna um motor primário na vida do escolhido. O tempo não é mais um recurso infinito, mas uma oportunidade limitada para impactar o que é eterno.
Esta urgência, guiada pelo Espírito Santo, capacita o escolhido a operar com um foco e uma intensidade que liberam o potencial máximo do seu chamado. Se você sente que o tempo está passando mais rápido, que as coisas do mundo parecem cada vez menos importantes e que há um fogo dentro de você para cumprir o propósito de Deus enquanto é dia, isso pode ser um sinal dessa urgência divina. Os 40 anos podem ser o momento em que essa consciência te impulsiona para a fase mais produtiva e impactante da sua vida no reino. Meus irmãos escolhidos, chegamos ao fim desta jornada de revelação sobre as 8 razões espirituais pelas quais a vida de um escolhido de Deus frequentemente encontra seu verdadeiro início e sua maior expressão após os 40 anos. Se você está se aproximando dos 40 ou já passou dessa marca e se identifica com estas verdades, saiba que você não está sozinho. Este é o padrão de Deus para muitos de seus escolhidos. Em vez de temer o passar dos anos, abrace esta fase com fé e expectativa. Olhe para trás e veja como Deus te preparou. Olhe para dentro e reconheça a maturação e os dons que Ele tem liberado. Olhe para frente com a certeza de que o melhor de Deus para o seu propósito pode estar apenas começando. Não permita que o mundo defina o que significa envelhecer. Para o escolhido, cada ano sob a mão de Deus é um passo mais perto do cumprimento pleno do seu destino eterno. Aos 40, 50, 60, 70 anos ou mais, se Deus te deu vida e fôlego, Ele tem um propósito para você cumprir agora. Se esta mensagem tocou seu espírito e ressoou com a verdade em seu coração, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade de escolhidos que buscam os tesouros da Bíblia. Inscreva-se no canal agora mesmo, se ainda não o fez. Ative o sininho para ser notificado sempre que uma nova revelação for liberada. Deixe seu like neste vídeo se ele te edificou. Compartilhe esta mensagem com outros escolhidos que precisam ouvir esta verdade. E, por favor, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe sua idade e como você percebe essa fase da vida à luz desta mensagem. Suas experiências são valiosas. Lembrem-se, meus irmãos, o relógio de Deus é diferente do relógio do mundo. Para muitos de vocês, a fase mais poderosa e frutífera da sua vida no reino está apenas começando. Permaneçam firmes, vigilantes e prontos para operar no propósito para o qual foram chamados. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Nos encontramos no próximo vídeo com mais um tesouro da Bíblia. Fiquem na paz.